Beleza. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos dar início à nossa disciplina de Química Analítica 2. Como eu disse para vocês, a gente vai, nessa disciplina, discutir as técnicas quantitativas de determinação de analitos, né, em amostras, seja qual for a amostra, o tipo de amostra. Como eu disse a vocês, a gente vai apresentar aqui os conteúdos e, à medida que vocês tenham algum questionamento, alguma dúvida, é só abrir o microfone e entrar ao vivo aí, ou então manda uma mensagem pelo chat. Eu estou acompanhando aqui na tela do computador, e aí a gente vai, e se eu não perceber, chama atenção que eu verifico aqui, tá bom? Então a gente vai trabalhar dessa maneira aí. Eu vou trocar a câmera aqui para a gente poder começar a nossa aula. Então, vou fechar essa aqui e a gente parte para outra. Né? Eu troquei de câmera, troquei de microfone, às vezes dá alguma interferência, mas eu acho que está tudo certo. Muito bem, então vamos lá. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com determinações quantitativas, né? E nessas determinações quantitativas, é muito comum, a todo momento, né, a necessidade de realizar leituras, né, em diferentes instrumentos de medida. Tá? Essas leituras, elas apresentam um número uma quantidade de algarismos muito variada. E, às vezes, é necessário que você faça relações. Então, você lê, por exemplo, uma massa numa balança, você tem um número de dígitos né, que a balança oferece. Você faz uma leitura de volume numa bureta, você tem uma outra quantidade de algarismos. Você faz uma leitura de um volume num balão volumétrico, numa pipeta, né, da mesma forma, você vai ter lá uma quantidade de dígitos diferentes. E, às vezes, você precisa, por exemplo, no cálculo de uma concentração, relacionar a massa, relacionar o volume, relacionar, né, a massa molar da substância. Enfim, é muito comum isso no nosso dia a dia. E, em muitos momentos, você precisa aplicar algumas regras de identificação do que nós consideramos como dados significativos. Então, o nosso primeiro tema aqui, o primeiro assunto do nosso semestre, é justamente a discussão sobre o que nós chamamos de algarismos significativos. Como tratar e como trabalhar os algarismos significativos. Muito bem. Bom, o que são algarismos significativos? O que a gente, né, traduz, ou como nós interpretamos algarismos significativos, né? Bom, significativo é todo aquele dado, é todo o algarismo que você extrai de um instrumento de medida, ok? Então, por exemplo, se você tem uma leitura numa bureta, tá? Você acerta lá o zero da bureta, né? E você abre a torneira e começa a fazer uma transferência. Então, inicialmente lá, né, você acertou o menisco aqui, né, exatamente sobre aquela marquinha que tem aqui na bureta, assim, tangenciando, né, o menisco com essa marca, e aí você zerou a bureta. Aí você abre, né, essa coluna vai descendo, né, e de repente chega lá no ponto onde ocorreu lá uma mudança de cor, né, característica, que é o ponto de viragem que a gente observa lá numa titulação, e aí o menisco parou aqui assim. Ok? Bom, a bureta, ela tem lá as suas marcações, né? Então, 0, 0, né? Aí, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e assim vai. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que aqui, o que aconteceu? Aqui vamos supor que seja o
volume 10, né? Até aqui seria, por exemplo, o 11. Entre o 10 e o 11, você tem uma marcação média aqui, que seria 10,5, ok? E tem subdivisões, ok? Vamos considerar que o menisco, ele ficou, por exemplo, um pouquinho acima do 10,4, certo? Mas ele ficou um pouquinho abaixo do 10,3. Então, ó, aqui seria o 10,3 e aqui seria o 10,4. Então, qual é a leitura de volume que você vai fazer aqui? Bom, isso mostra que a bureta, na verdade, ela te dá a marcação da unidade, 1, 2, 3, 4, 5, até 25, 50, depende da bureta que você está usando, né? Ela te dá, então, uma unidade, uma decena, ela tem uma subdivisão aqui, que é um décimo 10,3, tem as divisõezinhas aqui, as marcações no vidro, né? Porém, veja, a leitura que nós temos que fazer aqui, ela está além do 10,3, mas não chegou no 10,4, certo? Qual é a leitura correta? Veja, significa que você, enquanto analista, deve acrescentar, além desses dígitos que estão nas subdivisões, um segundo decimal, né, que é você, enquanto analista, que tem que avaliar. Então, por exemplo, eu poderia dizer aqui que o menisco está próximo a exatamente a metade entre 10,3 e 10,4. Então, essa leitura, né, que está entre o 10,3 e o 10,4, se está próximo ao meio, né, a leitura deveria ser, então, 10,35, certo? Significa que você tem certeza desse dígito 1 aqui, do 10, você tem certeza do 0, você tem certeza que é acima do 3. A sua dúvida está aqui, ó. Esse algarismo é o duvidoso. Significa que essa leitura apresenta um total de 4 algarismos significativos. São 3 que você tem certeza e 1 que você tem a dúvida. Tá? Então, o que é um algarismo significativo? Qual que é a definição de algarismo significativo? É todo aquele dado que você extrai, que você obtém de uma medida de um instrumento, né, que você retira de um equipamento. Tá? Por exemplo, aqui, uma bureta. Mas poderia ser, por exemplo, uma balança. Nós temos balanças que são balanças de prato, que são balanças abertas, né? Ela tem aqui uma escala, né? E tem aquelas balanças que vocês já devem ter visto lá na Química Geral, que elas têm uma caixinha, né? Uma campânula aqui de vidro, né? E fecha aqui, então, o prato, né? E a diferença é que essa balança que nós chamamos de semi-analítica, né? E a fechada é uma balança analítica. A balança analítica, ela tem uma precisão, que é um termo que a gente vai discutir nas próximas aulas, uma precisão maior. Ela vai te dar um total de 4 decimais, enquanto que a balança semi-analítica, geralmente ela dá 2 decimais, né? Então, por exemplo, uma leitura aqui poderia ser 1,43, certo? Já se eu fizer uma leitura dessa mesma massa numa balança analítica, eu encontraria, por exemplo, 1,4295, certo? Bom, uma balança que me dá uma leitura 1,43 gramas, né, que seria a semi-analítica, ela me fornece 3 algarismos significativos, né? Por que a balança analítica é mais precisa? Justamente porque ela me fornece um dado cuja, né, a dúvida não está aqui no segundo decimal. O algarismo duvidoso está no quarto decimal aqui. Ou seja, esse dado possui 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Correto?
Então, repetindo, né, por definição, né, o que é algarismo significativo? É o resultado da leitura que se faz em um instrumento de medida. Certo? Ela vai fornecer, né? Ela vai fornecer dados que são que você lê automaticamente no instrumento e às vezes, como eu mostrei aqui no caso da bureta, um duvidoso que você vai atribuir. Tá? No caso da balança, ela atribui aqui a dúvida. Por que a dúvida está aqui nesse quarto decimal, no caso da balança analítica? Porque nós não sabemos qual é o próximo dígito que viria na sequência, certo? E aí, certamente, esse dígito que a gente não conhece ou não consegue ver aqui, ele foi aproximado e por isso eu tenho esse 5, né, que é o algarismo duvidoso. Ok? Então, toda vez que eu tenho uma leitura no instrumento de medida, eu tenho algarismos significativos. É importante que vocês distinguam e prestem muita atenção e não confundam, né, algarismos significativos, por exemplo, com decimais, com números decimais. Tá? Aqui tem 4, aqui tem 2, aqui tem 2 decimais. Mas o conjunto de dados que eu li aqui tem 4 algarismos significativos, aqui tem 3 e aqui tem 5. Ok? Bom, outra questão que é importante quando se fala em algarismos significativos é a questão da presença do zero, né? Aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, tem um zero entre valores. Todo zero entre dois valores, ele é significativo. Ok? Agora, quando o zero está nas extremidades, existe situação em que ele é significativo e em outras situações, eles não são significativos. Tá? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma conversão. Veja, eu li aqui na bureta um volume de 10,35 mililitros. Ok? 10,35 mililitros. Tá? Se eu quisesse converter esse dado, esse valor, para litros, como é que seria, né, a apresentação do resultado? Bom, nós sabemos que 1 litro, né, corresponde, em escala, a 1.000 mililitros, certo? Se o meu volume é de 10,35 mililitros, o meu volume em litros vai ser X, certo? Esse X seria, então, 10,35 dividido por 1.000, né? Então, o X vai ser 0,001,035 litros. Ok? Muito bem, muito bem. O meu dado, que foi a leitura que eu fiz no instrumento, é esse aqui, 10,35. Nós vamos ver agora há pouco, nos próximos minutos, que eu vou falar sobre algumas regrinhas. Só um minutinho. Quando você realiza um cálculo, eu vou explicar já como é que se faz, mas, por exemplo, aqui eu tenho dados com diferentes números de algarismos significativos, tá? Isso aqui é a minha relação, certo? Eu não vou me preocupar com o número diferente de algarismos significativos aqui. O que me importa é a relação que eu estou fazendo entre o valor lido e o X que eu vou encontrar. Ou seja, quantos algarismos significativos esse dado tem que apresentar? Ele tem que apresentar o mesmo da leitura que eu fiz no instrumento. Eu não posso diminuir o número de algarismos significativos, porque eu estaria diminuindo a precisão da minha leitura, e eu não posso também acrescentar algarismos significativos, porque eu estaria, né, acrescentando precisão. Então, toda vez que eu tenho uma conversão em unidades, né, estou convertendo mililitros em litros, eu tenho que manter o número de significativos que eu tinha originalmente. Eu não posso alterar, eu não posso aumentar
e nem diminuir, tá? Então, o meu dado, ele tem que ter 4 algarismos significativos. E ele realmente tem 4 algarismos significativos, tá? Esses 3 zeros que estão à esquerda, eles não são significativos. Eles indicam a ordem de grandeza. No valor, é menor que a unidade, é menor que o décimo da unidade, é menor que o centésimo da unidade, ele é o milésimo da unidade, certo? Tanto que é mililitro, né? Bom, conclusão, essa é uma das primeiras regrinhas que vocês não podem se esquecer, tá? Zeros que estão à esquerda, zero à esquerda, eles não são significativos, tá? Vocês com certeza já ouviram alguém falando mal de algum, né, adversário, alguma pessoa. Ah, aquele cidadão é um zero à esquerda. Significa que ele não tem significado, né? Ele não tem significado nenhum. Ou seja, é algo inútil, né? Então, não se esqueçam disso. Quando você faz uma conversão e aparecem zeros à esquerda, a melhor forma de você eliminar qualquer possibilidade de confusão ou de dúvida é você utilizar uma ferramenta muito importante que nós chamamos de notação científica. Certo? Ou seja, é expressar o valor utilizando a base 10, as potências, né, em base 10. E aí esse valor 0,001035, ele é o mesmo que 1,035 vezes 10 a menos 3 litros. E aí é importante lembrar que a potência também não é significativa. Certo? Ou seja, aqui fica muito claro que você tem 4 algarismos significativos, como tinha aqui na medida original. Perfeito? Então, reforçando, né? 0 à esquerda não é significativo. Se você, né, tiver uma conversão, por exemplo, tome cuidado. Uma maneira de evitar qualquer problema é usar, então, as potências de 10, as chamadas notações científicas, tá? Ou então, vamos supor que eu faça uma outra conversão, né? Se eu, por exemplo, quiser converter essa massa aqui, 1,43 gramas para miligramas, como é que ficaria, né? Veja, 1 grama contém, ou corresponde, a 1000 miligramas. Se eu tenho 1,43 gramas, eu teria X miligramas, né? Ou seja, é 1,43 vezes 1000, certo? O que daria, então, 143... Tá certo aqui? 10 ao terceiro. 1430, né? 1430, depois não zero mais. 1430 miligramas. Então, 1,43 gramas é o mesmo que 1430 miligramas. Bom, vamos observar aqui, eu vou trazer isso para cá, para não ficar muito confuso. Então, ó, 1,43 gramas é o mesmo que 1430 miligramas. Veja, quantos algarismos significativos tem a leitura que eu fiz na balança, lá no instrumento de medida? 3 significativos. Quando eu faço a conversão, eu tenho que manter, ou seja, o meu resultado tem que ser apresentado
com 3 algarismos significativos. E esse dado, da forma em que ele está aqui, dá a opção de ter 4 algarismos significativos, porque o 0 está à direita. 1, 2, 3, 4. Correto? E não é correto eu representar dessa maneira, porque se eu fizer dessa forma, eu estou aumentando a precisão da minha leitura. Eu estou aumentando, então, para 4 dígitos, sendo que o dígito duvidoso, quem é? Já é o 3. Se eu coloco esse 0 dessa forma aqui, né, eu estou dizendo que o 3 é certeza, que a dúvida está aqui no 0. E isso não é correto. Portanto, a melhor maneira de escrever esse número é você colocar novamente na forma de notação científica. Ou seja, 1,43 vezes 10 a terceira. Ok? De modo que eu mantenho aqui 3 algarismos significativos. Beleza? Não, tranquilo. Então tá. Então, repetindo, tá? Muito cuidado. Não se esqueça que 0 à esquerda não é significativo. Quando fizer conversões, tome cuidado para não aumentar a precisão, como foi feito aqui. Ou, né, no caso aqui. Então, use sempre notação científica. E é por isso que muitas vezes, veja, muitas vezes alguns exercícios trazem um dado, por exemplo, assim, vamos pensar num exercício falando, né, por exemplo, numa massa. Foi medida uma massa de um objeto tal, e a massa foi 5,000 gramas. Tá? Quando eu uso esse dado para fazer um cálculo, é importante que eu mantenha esses zeros à direita, porque eles são significativos. É diferente eu escrever 5 gramas de 5 gramas. Ok? Quando eu coloco dessa forma, a minha precisão é muito baixa. A minha dúvida está no próprio 5. Quando eu coloco dessa forma, a minha dúvida está no terceiro zero aqui, no terceiro decimal. Então, não se esqueça desses cuidados, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, vamos em frente. Quando se trabalha com algarismos significativos, né, é muito comum a necessidade de se fazer cálculos. Então, por exemplo, vamos supor que você pesa, né, 3 massas diferentes e precisa somar para poder encontrar lá um resultado, né? Ou seja, é comum ter que fazer somas e subtrações, muitas vezes é comum você fazer também multiplicações e divisões. E existem regras a serem aplicadas, né, nesses cálculos para que você disponibilize um resultado. Por exemplo, vamos supor que você vá preparar uma solução, certo? De um sal, né? Vamos pensar lá que você vai preparar uma solução de cloreto de sódio. Então você vai dissolver. Opa, tem alguém falando aqui. Thaís, a professora do grupo foi criado. Só uma dúvida. Tem um grupo que eu tô, que é o grupo da segunda-feira, que é a turma 2. Vocês criaram o grupo 1? Grupo turma 1? É isso? Mas eu estou incluído? Eu não me recordo de ter. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não recordo de... Como é que vocês colocaram o nome do grupo? Diz aí que eu vou buscar aqui. Ah, beleza, apareceu aqui. Ah, sim, Thaís, agora que eu vi aqui. Desculpa, eu tinha esquecido. Falei com você aqui, pedi para você colocar. Liga não, liga não. Isso é questão do DNA. É a data de nascimento, que é muito antiga. Maravilha. Então, beleza. Química Analítica, turma 1. Ok. Aí eu vou mandar aqui no final uma foto desses rascunhos que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. A gente
quer preparar uma solução, vamos supor, eu vou pesar a massa de cloreto de sódio, né, numa balança analítica, e a massa é 0,5432 gramas. Beleza? Bom, aí nós vamos transferir para um balão volumétrico, né, de, por exemplo, 100 mililitros, um balão de 100 ml, certo? E vou, então, acertar o menisco, tampo aqui o frasco, agito, preparei uma solução. Qual é a concentração molar dessa solução que eu preparei? Né? Bom, concentração molar, né, vocês conhecem muito bem, é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros, tá? Ou, número de mols é a massa do soluto pela massa de 1 mol, né, de NaCl, vezes o volume em litros. A massa eu tenho, né? O volume está aqui, basta a massa molar do cloreto de sódio. Bom, aí você vai procurar, né, lá na tabela periódica ou num livro, a massa molar do cloreto de sódio. O que vai acontecer? Bom, você vai encontrar em algumas publicações, por exemplo, assim, ó, sódio, 23 gramas cada mol. Cloro, 35,5 gramas cada mol. Ok? Em outras tabelas, ou né, dependendo da consulta que você vai fazer, ao invés de 23, você vai encontrar assim, 22,9898 gramas por mol. Que é praticamente 23, né, aproximando. Né? O cloro, 35,451 gramas cada mol. Muito bem, pessoal. A massa molar do cloreto de sódio é a soma das massas, né, atômicas. Então, eu poderia representar esse valor do NaCl de 1 mol, ou assim, ó, 58,5, certo? Ou ficaria, deixa eu somar aqui na 22,9898 mais 35,451. Opa. 58,4408. Muito bem. Bom, pessoal, a questão é: qual valor, né, eu devo utilizar para fazer o meu cálculo aqui, né, de concentração molar? Bom, minha concentração molar seria a massa, 0,5432 gramas, certo? O volume, bom, 100 ml é o mesmo que quantos litros? 1 litro, 1000 ml, 100. Observe um detalhe. Opa, desculpa. 100 ml, X litros. Observe um detalhe, pessoal. Quantos algarismos significativos tem essa informação aqui? 100,00 ml. Tem 5 algarismos significativos, certo? O meu volume, que vai ser apresentado em litros, deve ter, né, 5 algarismos significativos. Então, qual é a forma correta de representar esse valor? 100 dividido por 1000 seria, então, 0, 1, 2, 3, 4... 0,10000 litros. Veja, isso é diferente de 0,1 litros. Tá bem claro? Tá? A diferença é, aqui eu tenho um significativo e aqui eu tenho
5 significativos, tá? Então, esses valores, a princípio, são diferentes, por mais que a vida toda aí na matemática vocês consideraram como sendo iguais, tá? Analiticamente falando, não são. Correto? Então, o volume aqui, 0.000 litros. Ou, se vocês quiserem, 1, uma outra forma, 1,000 vezes 10 a menos 1 litros. Ok? Muito bem, muito bem. E a massa molar? Qual é a massa molar que eu devo colocar aqui? 58,5 ou 58,4408? Que, na verdade, eu preciso fazer um ajuste aqui antes de colocar lá. É o seguinte, pessoal. Quando eu faço cálculos, eu devo também tomar o cuidado de manter a precisão das medidas. Então, se eu tenho um dado que tem aqui tem 4 algarismos significativos. O outro tem 5 algarismos significativos. Se eu colocar um dado com 3, eu vou estar diminuindo a precisão dos outros dados que eu tenho, porque o meu resultado, ele vai ser, todas as vezes, essa é a regra, todas as vezes que se faz uma multiplicação ou uma divisão, o resultado ele tem que ser apresentado com o mesmo número de algarismos significativos daquele fator de menor quantidade de algarismos significativos. Então, se eu usar esse valor aqui, o meu resultado tem que ter 3. Eu estou diminuindo a precisão dos outros. Um tinha 4, o outro tinha 5. Eu vou dar um resultado com 3. Correto? De modo que, é por isso que é importante, quando se faz um cálculo com o resultado de uma análise química, usar uma tabela que dê uma precisão maior, tá? A gente pode até usar esses dados aqui aproximados quando se faz um cálculo prévio, um planejamento, ou um cálculo, né, onde eu não estou preocupado com a precisão por algum motivo, é um cálculo simples e tal. Beleza. Agora, se eu faço um cálculo para apresentar um relatório de um dado, de uma leitura, de um instrumento, de uma medida, de uma determinação que eu fiz, aí eu sou obrigado a usar, né, uma maior precisão. Bom, aqui, pessoal, eu vou aproveitar e, na verdade, eu vou colocar aqui o dado como deve ser, depois eu explico por quê. O resultado que eu vou colocar aqui teria que ser 58,441. De modo que, enfim, resumindo, esse dado tem 4 algarismos significativos, este tem 5 algarismos significativos, este também tem 5 algarismos significativos. A minha resposta tem que ser dada com 4 algarismos significativos. Ou seja, a resposta ela está limitada àquele componente que tem o menor número de algarismos significativos. Então, todas as vezes que eu faço uma multiplicação ou uma divisão, a regra é essa. O resultado tem que ter o mesmo número de algarismos significativos que aquele componente que possui a menor quantidade. Por quê? Porque é o menos preciso, é o de menor precisão, certo? E aí a minha resposta tem que ser dada com a precisão daquele fator que tem a menor precisão. Então, se eu fizer a conta aqui, né, vai ficar 0,5432 dividido por 58,441 dividido de novo por 0,1 igual. Olha aí, 0,092948443. Vou escrever tudo isso aqui. 92948
443 mols por litro. Ok? Muito bem. Muito bem. Veja, a minha resposta tem que ter, como é multiplicação e divisão, o mesmo número de algarismos significativos que aquele fator que tem o menor número de algarismos significativos original. Ou seja, minha resposta tem que ter 4. Aqui, pessoal, quantos significativos tem aqui que a calculadora me mostrou? A calculadora mostrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos significativos. Tá? Então, nós vamos ter que fazer o que nós chamamos de uma aproximação. Nós vamos ter que eliminar alguns dígitos. Tá? E para isso existe uma regra de aproximação. Ou seja, eu quero... O que é a aproximação? A aproximação é a eliminação... Vou eliminar valores. Certo? Dígitos. Todas as vezes que eu elimino um dígito, que eu removo um dígito, certo? Eu preciso aplicar uma regra para os valores que permanecem. Tá? Existem pelo menos uns 3 tipos de regras de aproximação. A gente sempre usa o mais simples deles. Tá? E todas as vezes que a gente usa sempre a mesma regra, a gente mantém o padrão de erro. A gente vai cometer erro? Vai. Mas a gente está sempre cometendo o mesmo padrão. Tá? E a regra é a seguinte, pessoal. Quais são os valores que nós vamos eliminar? São sempre unidades. Né? Nós vamos eliminar valores unitários. Conjunto dos unitários. Unidades. Quais são os unitários, os valores unitários? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esse é o conjunto, lembra dos conjuntos da matemática? Né? O conjunto dos valores unitários, conjunto das unidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 seria a dezena. Bom, onde que está a mediana desse conjunto? A mediana é exatamente a divisão entre as quantidades iguais do conjunto. Né? Ou seja, abaixo eu tenho 5 valores, 0, 1, 2, 3 e 4, e acima eu tenho 5 valores. Então, 5 valores menores e 5 maiores. Certo? Se o valor que vai ser eliminado estiver no conjunto dos 5 menores, a regra é: mantém o dígito anterior. O dígito logo anterior que você possui no seu dado. Se você tiver um valor que você vai eliminar, que está entre os 5 maiores, a regra é somar 1 ao dígito anterior, ao que está mais próximo a ele. Certo? Então, essas são as regrinhas que nós vamos aplicar nas aproximações. Ok? Então, pessoal, como é que eu apresentaria esse resultado aqui? A minha concentração molar deve ser dada como? A concentração molar, o resultado, tem que ser dado da seguinte forma. Veja, eu preciso apresentar com 4 algarismos significativos. As esquerdas não são 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, ó, eu preciso eliminar todos esses dígitos que estão aqui, à direita desse valor, para aparecer apenas 4 significativos. Perfeito? Bom, então vamos lá. Se eu quero eliminar o 3, ele está em qual desses dois conjuntos? Está no conjunto dos 5 menores. Então eu simplesmente elimino ele e mantenho o dígito anterior. Certo? Da mesma forma, eu quero eliminar o 4. O 4 também está no grupo dos menores? Eu simplesmente elimino. Outro 4, mesma coisa. Agora,
Para eliminar o 8, ele está aqui no grupo dos maiores, dos 5 maiores. Qual que é a regra? Somar 1 ao dígito anterior. Então, para eu eliminar o 8, eu tenho que acrescentar 1 ao último dígito aqui. De modo que o meu resultado, então, vai ser 0,09295 mol por litro. E esse 5 é a nossa incerteza. Ok? Eu poderia apresentar esse resultado como 9,295 vezes 10 a menos 2 mols por litro. E aí não fica nenhuma dúvida com relação à presença de zero à esquerda. Correto, pessoal? Então, repetindo. Sempre que eu faço multiplicação e divisão, eu tenho que apresentar o resultado com a mesma quantidade de algarismos significativos que aquele fator do cálculo que tem a menor quantidade para manter a precisão. Por outro lado, vamos voltar aqui, ó. E quando eu faço soma ou subtração? A regra para soma ou subtração era diferente. Quando se faz soma ou subtração, o resultado deve ser apresentado com o mesmo número de decimais que o componente de menor quantidade de decimais. Menor número de decimais. Certo? Ou seja, ó, esse dado aqui, vejam que são coisas diferentes. Esse valor, ele tem quantos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem quantos decimais? 4. 4 decimais. Já esse valor aqui, ele tem 5 significativos e tem 3 decimais. É por isso que minha resposta tem que ser dada com 3 decimais. E é por isso que quando eu fiz o cálculo, eu coloquei esse valor como sendo 58,441. Eu apliquei a regrinha da aproximação, né? Eu retirei o valor, eu aproximei o 8 está no conjunto dos 5 maiores, por isso eu somei 1 ao anterior, 58,441. Beleza, pessoal? Então, essas são as regras, né, que nós não podemos deixar de aplicar todas as vezes que nós utilizamos os algarismos significativos dos nossos cálculos. Tranquilo, né, pessoal? Quer falar alguma coisa? Tem problemas? Tranquilo? Beleza. Bom, eu vou então... Deixa eu só ver uma coisa aqui, pera lá. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui uma relação, uma lista de exercícios que eu preparei aqui. E eu vou enviar já essa lista para vocês no grupo do Zap, tá? Então, ó. Deixa eu aumentar aqui, tá? Vamos lá. Então, essa lista tem exercícios de outros assuntos que a gente vai discutir na próxima aula, questão do erro, médios e tal, mas tem alguns exercícios sobre algarismos significativos. Ó, bem simplesinho aqui. Esse 8, estabeleça qual o número de algarismos significativos para cada um desses valores. Pessoal, vai respondendo aqui e eu vou mandar para vocês essa lista no grupo de vocês, beleza? Então, vamos lá, uns minutinhos aí para vocês. Vai lá, vai acompanhando.
Rapidinho, aqui no probleminha 8, bem simplesinho, bem direto. Aqui é a folha 3. O exercício 8, ele pede para você estabelecer o número de algarismos significativos para cada um dos valores. Então, por exemplo, o A. O A é assim, 0,011230. Esse é um típico probleminha para reforçar a questão dos zeros, que você tem que tomar cuidado, né, com a presença do zero, em que posição ele está. Então, lembrando, zero no centro do número, ele é sempre significativo. Como esse caso agora vocês não estão vendo aqui. Mas quando ele está no meio do número, né, ele sempre é significativo. Quando ele está nas extremidades, aí é que tem aquela regra. À esquerda não é significativo, né? E à direita, sim. Então, esse dado aqui, ele tem um total de 4 algarismos significativos. Você poderia escrever esse valor em termos de notação científica, né, para eliminar os zeros à esquerda, né, de que forma? Seria 1,123 zeros, certo? Vezes 10 a menos 2. De modo que aí você tem aqui claramente os 4 algarismos significativos, né? E aí vai. Então, por exemplo, a letra B. A letra B, né? Deixa eu fazer o seguinte, talvez até para economizar um pouquinho aqui. Deixa eu... pera lá. Acho que mais fácil assim. Vou voltar aqui. Vamos lá. Acho que fica mais... Dá para vocês visualizarem. A letra B. A letra B, veja. Nós temos aqui... né, um total de 2,500, né, um total de 4 algarismos significativos. Aqui na letra C, 3 algarismos significativos, né? Letra D, 4 significativos. Letra E, 2 significativos. Letra F, 2 significativos também, né? Letra G, 1. Letra H, 5. Letra I, 1. Letra J, 1. Letra K, 4. Ok? Muito bem. Já no 12, por exemplo, né? Vamos aqui. O 12. O 12 são expressões, aqui são cálculos, né? E aí ele quer que você escreva a resposta com o número correto de significativos. Então, vamos lá. Vamos lá. O 12A, por exemplo, é uma soma. 1,021 somado... eu vou mudar aqui, ao invés de colocar para frente, eu vou colocar abaixo, e aí fica mais fácil de vocês observarem. 2,69. Muito bem, pessoal. Aí a regra de soma diz o quê? Que o resultado tem que ter o mesmo número de decimais que o componente com menor quantidade de decimais. Então aqui eu tenho 4 algarismos significativos e 3 decimais. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos e 2 decimais. Então minha resposta tem que ter o quê? A resposta tem que ter 2 decimais. Certo? Eu somo normalmente e aproximo. Então, a soma seria 1, 9, 10, 11, 6, 7, 3, 7, 1, 1. Porém, eu vou ter que aproximar, né, esse segundo decimal aqui. Esse terceiro, aliás, né, para ficar com 2. E aí aplico aquela regra que a gente viu agora há pouco, né? Ou seja, se eu vou aproximar um valor que está no grupo dos 5 menores, eu mantenho o dígito anterior, né? Se eu estou aproximando aqui o 1, minha resposta, então, tem que ser 3,69.
71. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Não tem segredos, né? Aí tem outros valores aqui, a letra B é subtração, a letra C tem subtração. Ah, bom, na letra C tem multiplicação e soma. Obviamente que a gente tem que fazer as mesmas, da mesma forma que a gente aplica a álgebra, né? Vamos botar aqui a letra C. Só para... É assim, ó, 107,868 menos 2,113 vezes 102 mais 5,623 vezes 103. Aí ele dá a resposta aqui, 5.519,568. Ou seja, a minha resposta tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Tá? Porém, eu não posso apresentar esse resultado com 7. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os cálculos intermediários observando o número de significativos que eu tenho. Ou seja, antes de somar ou subtrair, eu tenho que fazer o quê? As multiplicações. Tá? Na multiplicação, eu tenho aqui um valor, veja, esse valor aqui, ele tem 3 algarismos significativos. Assim como este, ó. Então, quando eu faço regra de multiplicação e divisão, eu tenho que apresentar o resultado com o menor número com a quantidade de algarismos significativos, né, correspondente àquele fator que tem o menor número de significativos. Então, essa multiplicação aqui, por mais que aqui tenha 4, eu tenho que apresentar esse resultado com 3. Né? Ou seja, 5,623 vezes 103 igual. Isso aqui, ó, 579,169. Só que esse resultado tem que ser dado com 3 apenas. Eu vou ter que aproximar tudo isso aqui. Né? Então, se eu aproximar o 9, aqui fica 7. Se eu aproximar o 7, aqui fica 2. Certo? Então, a resposta aqui é 579. Dessa multiplicação. Ok? Bom, aqui, né? Novamente, 3 e 4. Né? Na multiplicação, eu vou ter que apresentar o resultado com 3. Então, 2,113 vezes 102 igual 215,562. Mas, novamente, mesma situação. Eu tenho que ter 3 algarismos significativos. Então, vou aproximar todos esses decimais aqui, ó. Certo? Ou seja, se eu aproximar o 2, mantém o 6. Se eu aproximar o 6, vai ficar, somar 1 aqui. Né? Se eu aproximar esse 6, então vai dar 216. Então, o meu cálculo passou a ser 107,868 menos 216 mais 579. Certo? O que significa que esses valores aqui não têm decimais. Ó. O meu resultado não vai ter decimais. O meu resultado tem que ser dado sem esses decimais aqui. Ok? Eu vou ter que aproximar todos eles. Lembrando também que, veja, por mais que eu não tenha decimais, né? Por mais que eu não tenha decimais, eu não posso acrescentar algarismos significativos ao meu resultado. Se eu aproximar, então, não vai ter decimais aqui, certo? Se eu aproximar aqui, então, ó, aproximar o 8 aqui vai ficar 7. Se eu aproximar o 7 aqui vai ficar 6. Então, meu resultado seria 5,5
20, porque eu vou somar 1 a 19, certo? Mas 5.520 tem quantos algarismos significativos? Tem 4, certo? E eu tenho valores aqui que são dados com 3, ó. Então, se eu apresentar um resultado com 4, eu estou aumentando o meu número de algarismos significativos. Então, o correto é eu apresentar esse valor aqui na forma de potência de 10, certo? Ou seja, 5,52, 1, 2, 3. E aí eu estou mantendo 3 algarismos significativos. Vejam que quando mistura tudo aqui, né, a coisa não é tão simplesinha como a gente estava vendo até agora. Tem que tomar cuidado, certo? Se eu apresentar assim, eu estou apresentando com um dígito a mais, ou um algarismo significativo a mais do que eu tinha nos meus cálculos. Ok? Então, é importante tomar cuidado. Eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu voltar. Aqui. Pessoal, eu lembrei aqui de uma situação que é importante a gente comentar. Nesse exemplo que eu estava colocando aqui no início da aula, para falar sobre algarismos significativos, eu fiz uma conversão de volume, 10,35 ml para litros. Né? Eu falei, tem uma questão aqui que depois eu vou falar. Né? O que é a questão importante aqui? Veja, se a gente olhar para essa expressão, essa regra de 3 que está aqui, certo? E aplicar a regra da multiplicação e divisão, o que ela diz? O resultado tem que ser dado com aquele fator de menor. Aí eu olho aqui e falo, opa, mas 1 litro está com 1 significativo. Minha resposta tem que ser com 1? Não. Não. Prestem bem atenção. Uma coisa é a leitura e o que você está calculando. A outra coisa é a relação referencial. A relação referencial nada tem a ver com a questão da aplicação dessa regra aqui. Deixa eu explicar melhor para vocês. Veja, 1 litro, né? Se eu quiser manter aqui a quantidade de algarismos significativos da minha leitura, eu deveria escrever, então, ao invés de 1, 1,000, que aí eu estou colocando 4. 1,000 são 1.000 ml, 10,35, x. E aí eu mantenho 4. Tá? Mas eu coloquei 1, né? Por quê? Porque isso aqui é a minha relação referencial. Não é a leitura que eu fiz. Assim como existem outros cálculos onde existe o que nós chamamos de número natural. O que é o número natural? Número natural é aquele valor que não é uma medida, como eu posso dizer, ele é um número real, vamos pensar da seguinte forma, vou dar um exemplo que é mais fácil de eu explicar. Veja o seguinte, vamos supor que eu queira fazer a média da massa das pessoas que estão dentro de um espaço aqui, de uma sala. Então, assim, o cidadão A pesa 100 quilos. Certo? Vamos botar aqui 100,0, 4 significativos. O cidadão B pesa 69,85 quilos. Ok? O cidadão C pesa 84,50 quilos. Bom, qual é a média da massa dessas 3 pessoas? Né? A média seria a soma dessas massas, então 100 mais 69,85 mais 84,50 dividido pelo número de indivíduos, 3. Esse número aqui é o que eu chamo de um número natural, um número real. Ele não vai interferir no meu resultado em termos de algarismo
significativos. Veja, o que é significativo? Nesse caso aqui, ó, eu medi 100 na balança, certo? Medi, vamos para ficar mais fácil aqui, ó. Vamos botar aqui 100,00, certo? 6985, 8450. Ok? Então, esse dado, ele tem 2 decimais, esse aqui tem 2 decimais, esse aqui tem 2 decimais. Então, o meu resultado vai ter 2 decimais, certo? Na minha soma aqui, mesmo dividindo por um valor que tem um só. Aí você fala, mas a regra não diz que tem que ter o menor? Não, mas esse número aqui é o que eu chamo de número real, número natural. É a quantidade de pessoas. 3 pessoas. Certo? Então, a minha resposta qual seria? Vamos lá. 100 mais 69,85 mais 84,50 igual. Dividido por 3 igual. Olha aí, ó. A média é 84, 7, 8, 3, 3, 3, 3, 3. Certo? Eu vou ter que aproximar esses 3, 3, 3, 3, 3 aí, né? E vou dar o meu resultado com 4 significativos, ou seja, 2 decimais, como todos os valores da minha soma. 3, 3, 3 aqui não vai alterar em nada. Então, a média é 84,78. Beleza, pessoal? Então, em muitas situações, a gente usa um número que tem, como aqui, né? Ele está com um algarismo significativo, certo? Mas ele não vai interferir no meu resultado, porque o que eu medi foram esses valores. Aqui é a quantidade de pessoas, é um número real, um número natural. Tudo bem? Pessoal, antes da gente... Deixa eu... Mais uma coisinha que eu estava lembrando aqui, que é interessante da gente comentar aqui desse assunto. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu achar aqui... Vamos lá. Tem alguns exercícios aqui, ó. No próprio 12, tem um exercício interessante também. Vou aproveitar esse espaço aqui. O 12E. O 12E, ele fala assim, escreva a resposta com o número correto de algarismos significativos. Então, ele dá uma expressão assim, ó, log de 4,218 vezes 10 a 12. Então, a minha resposta tem que ter quantos significativos? Tá? A regra diz o seguinte, ó, vamos lá. Potência de 10 não é significativo. Não entra, né? E o número aqui, que multiplica a potência, tem 4 algarismos significativos. Tá? O que vai acontecer? Esse 12 vai impactar no meu resultado, porque o log de 10 a 12 vai dar 12. Né? Aliás, é isso mesmo. Então, a regra para logaritmo é a seguinte, ó. Você observa quantos significativos tem o valor que multiplica a potência, ou seja, 4, e a sua resposta são 4 decimais que você vai apresentar. Certo? Então, se tem 4 significativos, a sua resposta vai ter 4 decimais. Toda vez que você tiver logaritmo. Então, como é que eu resolvo isso? Propriedade de logaritmo. Log de um produto é a soma dos logs. Então, é log de 4,218 mais log de 10 a 12. Isso aqui, vamos pôr na calculadora, porque isso aqui para calcular não é fácil, não. Né? Log de... só assim, lembrando, na matemática, né? Log de 4,218. Né? É base 10, isso aqui é igual a x, a solução para isso é 10 elevado a x igual a 4,218. A matemática, né, a gente teria que resolver isso aqui, não é muito simples não, vamos fazer na calculadora mesmo. Então, log de 4,218 igual, olha aí, ó, 0,6251
Bom, aí vai, 0, 6, enfim. Os decimais, quantos decimais vai ter que ter na resposta? 4. Então, eu vou ter que aproximar isso aqui para 4 decimais. Certo? E log de 12, log de 10 elevado a 12, é 12, né? Log de 10 na base 10, log de 10 a 12 na base 10. Então, o meu resultado disso aqui é 12,62. Se eu aproximar aqui 6, fica 1, aí mantém o anterior. Então, é esse o resultado.